Convido você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Lembrando que sábado que vem, haverá o culto das mulheres às 16 horas. Todas as mulheres estão convidadas para estarem aqui reunidas sábado que vem às 16 horas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler apenas o verso de número 1 e o verso de número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Amém. Vamos orar. Quero colocar nessas orações agradecimento aí pela vida da Miriam. Oramos por ela, estava na UTI, já está aqui. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. E quero orar pela vida do Ilame, que não está muito bem, provavelmente conjuntivite. Vamos orar por ele, para que o Senhor o abençoe e os demais irmãos que assim têm alguma enfermidade também. Senhor Deus, graças te damos por estar aqui. Te louvamos pela vida da Miriam, que já está no nosso meio. Te louvamos, Senhor, por cada momento da nossa vida. Ó Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida do Ilame, ó Pai, que o Senhor possa tocar nele, que o Senhor possa livrá-lo de toda a enfermidade, de todos os males. Se algum irmão também esta noite tem alguma enfermidade, agora nós oramos repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor e a cura do Senhor seja sobre essas pessoas. Senhor, queremos pedir a tua bênção agora também, na ministração da tua palavra, que a tua palavra venha falar ao nosso coração, que a tua palavra venha ser, ó Deus, um alimento para a nossa alma esta noite. Abençoa todas as pessoas que estão aqui e os demais irmãos que não puderam estar conosco esta noite. Que tudo seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, essa noite eu trago uma mensagem que eu acredito que será de muita importância para a vida da igreja. E esta mensagem, eu acredito que vai acontecer em duas partes. A princípio eu pensei em fazer uma mensagem só, mas ela foi se estendendo. Então, para vocês não ficarem 2 horas aqui hoje ouvindo, nós vamos dividir esta mensagem em duas partes. A primeira parte hoje. Domingo que vem o pastor Marcos estará trazendo a mensagem aqui. Eu gostaria que todos os irmãos estivessem presentes. Devo estar viajando para o Moarama. E no outro domingo, então, traria a segunda parte, se Deus permitir, desta mensagem. Eu estava vendo um vídeo de um amigo, o pastor Abisael. Eu recomendo os vídeos dele. Ele costuma gravar alguns vídeos curtos. E num desses vídeos, ele falou sobre o seu pai. E falou de um grande amigo que o pai dele tinha na cidade de Venceslau. E disse o Abisael que
quando ele era pequeno, o pai costumava ir àquela cidade para visitar o amigo. E ali eles passavam o dia inteiro conversando. Quando há relacionamento, quando há vínculo, o tempo é curto para a gente conversar. Eles passavam o dia inteiro conversando, até que chegava a hora de ir para o culto, e o local de reunião da igreja diz que era bem longe, e eles iam a pé. E disse a Abisael que as crianças iam à frente, enquanto o pai dele e o amigo ficavam para trás. E eles iam no caminho conversando, os dois. Como já se não bastasse ter conversado o dia inteiro, eles tinham assunto para conversar no caminho. E o pior, para as crianças, eles paravam no meio do caminho e de repente um se virava de frente para o outro e ali eles ficavam conversando. E paravam várias vezes. E as crianças na frente, e o Abisael olhava para trás, falava: pai, vamos, vamos. Mas eles paravam e ficavam conversando. E andavam um pouco mais e de repente paravam novamente e ficavam conversando. E me parece que enquanto o objetivo do meu amigo e de seus amiguinhos, crianças, era o de chegar no destino, o objetivo do pai dele e do amigo do pai era desfrutar do caminho, embora tivesse também o objetivo de chegar ao destino. Quando eu assisti aquele vídeo, tocou profundamente no meu coração e eu sabia que ia surgir uma mensagem. E não surgiu uma mensagem, surgiu duas mensagens. Então eu comecei a pensar quantas vezes nós estamos tão apavorados, tão apressados para chegar no destino, e nós por isso perdemos totalmente a beleza, o desfrute, a alegria e o prazer do caminho. É no caminho que contemplamos a beleza da natureza. Eu gosto muito de viajar, e as minhas viagens com a Carla, se é para fazer a viagem 1 hora, a gente faz em 3. Porque a gente vai parando nos postos, porque a gente vai observando a natureza, porque a gente vai comentando sobre as coisas do caminho. É no caminho que contemplamos a vida criada por Deus. É no caminho que contemplamos as flores. Aliás, esses dias o Tarcísio colocou uma foto aqui do ipê florescido, aí em frente ao prédio da igreja aqui. Que coisa maravilhosa. Quantas vezes a gente entra aqui e nem sequer para olhar a beleza da natureza. Fica uma pergunta esta noite: quantos de vocês conseguem se deslumbrar no caminho? Quantos de vocês conseguem aproveitar o caminho? Tem pessoas que entram no carro para fazer uma viagem e odeiam o caminho. Tudo que elas gostariam é de já estar no destino. Quantos de vocês conseguem aproveitar o caminho? Como é maravilhoso seguir pelo caminho, parando para conseguir olhar e aprender com o caminho. Como é bom vivenciar o caminho. Esse texto que nós lemos hoje fala do nome que era dado à igreja nos dias de Paulo. Eles os chamavam, entre outras coisas, de o povo pertencente ao caminho. Isso pode ter várias conotações. Talvez falasse de Jesus como o caminho,
a verdade e a vida, de João 14, 6. Talvez falasse do caminho ético, espiritual, moral, virtuoso, pelo qual transitavam os servos de Deus na época. Ou talvez abordasse outras questões. Porém, é importante notar que essa definição, os do caminho, mostra que a igreja, ela trilha, a igreja anda, a igreja trafega por um caminho. Como diz Jó capítulo 28, verso 7, nenhuma ave de rapina conhece aquele caminho oculto, e os olhos de nenhum falcão o viram. Ou seja, há um caminho que a ave de rapina ignora, e os olhos do falcão jamais o viram. Este caminho é o caminho que a igreja vê, que a igreja percebe e que a igreja transita. E a partir daí eu comecei a olhar para os textos da Bíblia, e se eu vou procurar aonde que estão passagens em que abordam o caminho e coisas que acontecem pelo caminho, porque a igreja é o povo do caminho. E aí comecei a entender que, em primeiro lugar, a igreja sempre trilha o caminho da libertação. Este é o primeiro caminho que eu gostaria de abordar esta noite. O caminho da libertação. Este é um caminho muito especial. Talvez nós corremos demais, às vezes, para parar diante das libertações necessárias que se processam no caminho. Irmãos, é preciso observar no caminho onde estão os necessitados de libertação. Porque é no caminho que estão os endemoniados da vida. Conforme Mateus capítulo 8, verso 28, diz que quando Jesus chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. É interessante porque a igreja sempre cruza o caminho dos endemoniados. São pessoas muitas vezes oprimidas por Satanás e que precisam de libertação. E se não pararmos para libertá-las, estaremos com muita pressa para chegar ao destino e perderemos assim a nossa missão. Nós corremos demais com a vida, e a vida se torna cada vez mais rápida. Vivemos na época da velocidade da luz. Tudo é para ontem. Antigamente não tínhamos carro, mas chegávamos aos lugares que queríamos. Hoje temos carro e passamos correndo o tempo todo de carro para cima e para baixo, e tão estressados com os carros, que a gente vive pela vida sem notar. A gente passa pelos caminhos sem notar as pessoas, sem notar as necessidades. Isso fala de caminhos literais da nossa vida, mas também fala de caminhos espirituais da nossa jornada. Precisamos aprender a parar pelo caminho, pois é no caminho que acontecem as libertações das trevas, mas também é no caminho que acontecem os confrontos com as trevas. Atos fala de uma moça endemoniada, no capítulo 16, verso 17. Vai dizer que esta moça
seguia a Paulo, e Lucas escrevendo, e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Paulo, então, incomodado com aquela mulher, várias vezes seguindo-os pelo caminho, porque o poder das trevas também nos encontra no caminho. E ele para e expulsa o demônio daquela moça, e ela fica liberta. Aqui eu quero fazer uma observação, que nem toda a frase correta que você ouve no caminho é de Deus. No caminho é preciso tempo para parar e discernir espiritualmente. Aquela mulher dizia coisas corretas. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. É uma frase totalmente correta, mas Paulo teve um discernimento. Nem tudo aquilo que você ouve em nome de Deus é de Deus. Nem tudo aquilo que você vê e está correto de acordo com as Escrituras é algo que Deus está falando naquele momento. E Paulo teve o discernimento no caminho para libertar aquela moça oprimida. É no caminho que nós vemos as libertações. Mas não só isso, as trevas também projetam e proclamam e planejam a destruição no caminho. Em Atos capítulo 25, verso 3, nós lemos que os homens pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, contra os interesses do próprio Paulo. Por quê? Porque eles estavam preparando uma emboscada para matar Paulo no caminho. O caminho é o lugar da libertação, mas o caminho é o lugar onde as trevas planejam também a sua destruição. Embora as trevas planejavam destruir Paulo, o servo de Deus é preservado. Por isso é preciso confiança na proteção de Deus pelo caminho. Nós caminhamos e na nossa estrada da vida, na nossa jornada cristã, no caminho cristão por onde andamos, nós precisamos estar atentos, porque são muitas as pessoas que realmente precisam de libertação. São muitos oprimidos pelo diabo, são muitos destruídos pelas trevas, e é ali que Deus quer nos utilizar para libertar. Além disso, no caminho, há outro tipo de libertação, não só a libertação das trevas, mas também há cegos que precisam de vista no caminho. Em Mateus capítulo 20, verso 30, nós lemos que 2 cegos estavam à beira do caminho, e quando ouviram falar que Jesus estava passando pelo caminho, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Isso nos mostra que a tarefa da igreja é conseguir parar no caminho para trazer vista aos cegos. O verso 32 diz que Jesus parou para aqueles cegos. Isso nos mostra que a igreja precisa conseguir parar para os cegos. A igreja precisa conseguir enxergar os que estão cegos. É no caminho que olhos precisam ser abertos. Mas só se pode abrir olhos no caminho quem já teve os próprios olhos abertos pelo Deus do caminho. A mensagem desta noite começa com este apelo para que todos nós possamos não apenas ser levados pelo caminho, não apenas trilhar o caminho, mas aproveitar o caminho. Precisamos aprender a parar no caminho, a parar para libertar, a parar para curar, a parar para trazer vista, a parar para fazer enxergar, a enxergar quem não enxerga, e assim trazer vista aos cegos.
Além disso, em segundo lugar, a igreja sempre, não só sempre trilha o caminho da libertação, mas a igreja também trilha sempre o caminho da evangelização. É neste caminho que precisamos estar atentos. Quem não tem tempo, porque quer chegar logo ao destino, não vai conseguir perceber que ao longo do caminho é o lugar de evangelizar. Evangelizar. Eu me lembro às vezes de fazer viagens com algumas pessoas que estavam dirigindo o carro, e hoje eu não gosto, eu gosto de dirigir o carro, porque eu gosto de ir devagar. Mas tem pessoas que dirigem o carro muito rápido, e quando vão dirigindo o carro, dá uma tensão terrível, porque você não consegue nem olhar para o lado no caminho. Você tem que olhar só na faixa, se não vai vir um carro ali ao contrário, e as pessoas correndo 200 por hora, e você naquela tensão. Detesto viajar assim, porque eu gosto de ver o caminho. Porque às vezes é preciso parar no caminho. A igreja precisa aprender a parar no caminho. Jesus diz em Mateus capítulo 13, sobre o semeador que sai a semear pelo caminho. O verso 4 diz que enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. É verdade que no caminho parte das sementes caem e o inimigo as rouba. Outra parte cai entre pedras, outra parte cai entre espinhos. Isso é verdade. Mas não se esqueçam de que há uma parte que cai em terra boa e dá muito fruto. É pelo caminho que a igreja vai levando a palavra, semeando. É no caminho que evangelizamos. Se não aprendermos a aproveitar a estrada da vida para lançar a semente, estaremos buscando um destino, mas perdendo a possibilidade de viver o plano de Deus para a nossa vida. É no caminho que devemos lembrar da semente. Muita gente corre tanto para chegar no destino que esquece da missão de parar para semear. Jesus disse em Mateus capítulo 9, verso 37 e verso 38, então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. No caminho é tempo de semear, mas também é tempo de colher. É preciso estar preparado no caminho com a semente sempre ao seu alcance. A igreja não pode andar sem semente. Nós somos semeadores, não podemos andar sem semente. A semente é a palavra de Deus. Nós temos que ter semente em abundância na vida. Temos que ter palavra em abundância na vida. E ao andarmos, e ao nos locomovermos, e ao trilharmos a senda que Deus preparou para nós, sermos verdadeiros semeadores que vão espalhando a semente por onde passamos. Não basta só ter semente, tem que ter tempo para semear. A evangelização é parte essencial da vida da igreja. Caminhamos evangelizando e evangelizamos caminhando. No caminho da evangelização, o convite deve ser feito. Jesus fala em Mateus capítulo 22 sobre o convite feito por um rei em que seus convidados rejeitaram o chamado para a festa. Então, em Mateus capítulo 22, verso 9 e verso 10, Jesus disse: vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Vão às esquinas, vão pelo caminho no original. E então os servos saíram pelo caminho nas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados.
Nós não podemos esquecer do convite enquanto estamos no caminho. Havia uma época em que as pessoas convidavam os outros para estar na reunião da igreja. Havia uma época em que os irmãos convidavam os conhecidos para conhecer Jesus, para conhecer a palavra de Deus. Mas parece que essa época em que vivemos é uma época de escassez de convites. O convite é feito a todos, mas às vezes nós estamos tão corridos que não conseguimos nem convidar. Às vezes nós corremos tanto para chegar ao destino e passamos pelo caminho sem aprender a convidar. E outros passam pelo caminho sem atender ao convite. Mas não é só isso. Em último lugar, eu quero dizer esta noite que a igreja sempre trilha o caminho das revelações. Precisamos sempre estar atentos para a percepção de que no caminho da vida há inúmeras revelações. Mas só consegue perceber as revelações quem consegue parar em meio ao caminho. Ainda que outros estejam gritando, vamos logo para o destino. É preciso que a gente esteja atento, porque o próprio Cristo é revelado no caminho. Mateus capítulo 21, verso 8 e verso 9, diz que uma grande multidão estendeu seus ramos pelo caminho, e outros cortavam seus mantos, pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que seguiam gritavam, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Sim, é ali que Cristo é revelado. Há quem consiga parar para estender os mantos pelo caminho. O manto fala da nossa vestimenta, da nossa cobertura. Sem o manto nós estamos nu. Mas Cristo vai passar e tudo aquilo que nos cobre tem que estar sujeito ao Senhor. Cristo vai passando pelo caminho e a multidão vai tendo uma compreensão de que Ele é o Rei. E diz, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas, porque Cristo é revelado como Rei e como Salvador no caminho. Enquanto Ele se revela, nós vamos nos despindo diante da Sua majestade. Quantas vezes perdemos a revelação da pessoa de Cristo? Porque nós estamos ocupados demais no caminho, porque temos que chegar ao destino. É no caminho onde Cristo, por exemplo, revela a sua identidade mais profunda. Em Marcos capítulo 8, verso 27 e verso 29, e ultimamente eu cito bastante textos da Bíblia para vocês pensarem e observarem. Marcos 8, 27 e 29 diz que Jesus e seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho ele lhes perguntou, quem o povo diz que eu sou? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outro um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo. É neste caminho que temos a pergunta do Senhor, quem o povo diz que eu sou? São indagações que a gente precisa responder, se não estivermos ocupados demais para chegar ao destino. Quem é o Senhor para nós? É ali, enquanto comparamos o que dizem do Senhor com o que devemos crer, que o Senhor nos revela ser o Cristo.
Se não tivermos tempo para pararmos no caminho, não saberemos quem é o Senhor. Se não estivermos ligados na pessoa do Senhor para ouvir Ele perguntar enquanto caminha, o que dizem as pessoas de mim? Não só quem é o Senhor, mas também qual é o plano da salvação, é revelado justamente no caminho. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus vai chamar em particular os 12 discípulos e vai lhes dizer: olha, estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Eu penso que os discípulos não aceitavam a questão de Jesus morrer na cruz, mas é no caminho que os nossos conceitos sobre os planos e os caminhos do Senhor são confrontados. O Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes. Eles o matarão, mas ele ressuscitará. Quem não recebe a revelação do plano no caminho fica desesperado com as circunstâncias da vida. Mas quem tem a alegria de contemplar o plano de Deus vive em paz, porque sabe que Cristo vai ressuscitar. Então Cristo é revelado no caminho e a igreja, enquanto caminha, eu digo, enquanto vive, enquanto se expressa, enquanto transitamos, enquanto vamos para o nosso trabalho, enquanto vamos para as nossas casas, enquanto saímos para passear, enquanto vamos viajar, precisamos estar atentos à revelação do Senhor Jesus, porque Cristo está se revelando como ele se revelava no caminho para os seus discípulos, ele continua se revelando para nós, com perguntas ao nosso coração. Quem eu sou para você? Quem é Jesus para você? Você já esteve no caminho e de repente veio uma pergunta ao seu coração para você responder para si mesmo a respeito do Senhor. Quem sabe não é o Espírito Santo chamando a sua atenção? Quem é Cristo para você? Mas não só Cristo é revelado no caminho, os corações também são revelados no caminho. Em Lucas capítulo 10, verso 30 até o verso 31, nós lemos assim: em resposta disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele no caminho caiu na mão dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou de largo. É interessante porque esta é a parábola do bom samaritano. E segundo Cristo, é no caminho que os feridos realmente são encontrados. Às vezes a gente está tão preocupado com o destino que a gente passa pelo caminho da vida sem perceber que existem feridos ao lado. E é justamente ali que o coração do sacerdote é revelado, porque quando o sacerdote vê o ferido, ele estava muito preocupado em chegar ao destino. Ele tinha um destino para chegar. Talvez o destino era o templo. E quando ele vê o ferido, ele não para, ele continua. Ele estava mais preocupado com o destino do que com o ferido. Passa também o levita no caminho, mas ele também tem um destino e também está mais preocupado com o destino do que com o caminho. Mas passa um samaritano pelo mesmo caminho. Então, o caminho revela o coração do religioso e o coração do servo. Mas o caminho também revela a atenção ao ferido e o desprezo ao ferido. É preciso parar para prestar atenção.
Andar só pensando no destino nos faz perder a possibilidade de estender a mão para o ferido. Vejam como os corações são revelados no caminho. Até mesmo nas conversas, nós temos a revelação dos corações. Marcos capítulo 9, por exemplo, verso 33 ao 35, vai dizer que chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa. E ele perguntou-lhes, Jesus perguntou, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem deles era o maior. E assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Vejam vocês, irmãos, que no caminho as conversas entre as pessoas revelam o coração delas e o orgulho dos corações. O orgulho que estava escondido do mestre começa a vir. Pessoas que não prestam atenção no caminho e não percebem que brota dos lábios aquilo que vem do coração, não percebem o orgulho que está sendo revelado nas palavras. É no caminho, é nas nossas conversas, é na nossa interação que se revela o nosso coração. Quando você conversa com uma pessoa e ela fala só sobre o dinheiro, isso revela o que está no seu coração. Quando você conversa com uma pessoa e você percebe que ela só fala a respeito de si mesmo, ali está o seu coração. Quando você conversa com alguém e a pessoa fala sobre política, fala sobre história, fala sobre geografia, fala sobre física, fala sobre matemática, fala sobre tudo, mas não fala sobre Deus, ali revela o seu próprio coração. A gente precisa perceber no caminho o que a gente está conversando. Quais são os temas que dominam a nossa conversa? Enquanto os discípulos caminhavam, o que dominava a conversa deles era quem seria o maior. O que é que domina nas nossas conversas? Quando você chega perto de pessoas que só falam sobre política, quando você chega perto de pessoas que só falam sobre moda, só falam sobre o corpo, só falam sobre o que vai comer, o que vai vestir, o que vai beber o tempo todo, só falam sobre compras, sobre cartão de crédito, sobre gastos, sobre shoppings, sobre viagens, o que é que está no coração? É no caminho da vida que se revelam os nossos a profunda realidade do nosso coração. E por último, das revelações, é no caminho também que se revela a infrutuosidade das vidas humanas. Mateus capítulo 21, verso 19, disse que Jesus, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê fruto. E imediatamente a árvore secou. É no caminho que é mostrada a esterilidade espiritual. A figueira aqui parece ter uma referência a Israel. Israel era infrutífero. Israel que recebeu tanto alimento em toda a história. Israel que recebeu a lei, as revelações de Deus, os profetas do passado, se apresentava só com folhas, sem frutos. Infrutífero, estéril, espiritualmente falando. E Jesus, quando olha aquela figueira e vê que só havia folhas, amaldiçoa ela e ela se seca. Isto representa a realidade espiritual de muita gente. Quantas vezes nós passamos pelo caminho sem perceber árvores sem frutos? E quantas vezes passamos pelo caminho sem perceber que a nossa própria vida, muitas vezes,
está infrutífera. Porque é no caminho da vida que se mostra o fruto. O fruto não se mostra apenas numa reunião da igreja. O fruto se mostra com a vida. O que é que mostra se você tem ou não tem a presença do Espírito Santo? Não é a forma com que você canta aqui. Aliás, a forma com que cantamos aqui deveria ser uma forma de coração, de alma. Mas não é só a forma com que você se comporta aqui que mostra se você tem ou se você não tem a presença do Espírito na sua vida. O fruto ele é dado na vida, é no caminho, é no caminhar, é na experiência humana, é na realidade humana. O fruto é apresentado no trabalho, o fruto é apresentado na escola, o fruto é apresentado na rua, o fruto é apresentado quando você está dirigindo, quando você está caminhando, quando você está comendo, quando você está bebendo, quando você está trabalhando, quando você está se divertindo, quando você está viajando, quando você está de férias, quando você está no trabalho. O fruto é apresentado no caminhar da sua vida. Caminho fala de vida. Vida se deslocando. Vida no tráfego da experiência humana. Então esta é a primeira parte da mensagem, eu quero ficar por aqui. Entendendo que a igreja sempre trilha o caminho da libertação. Precisamos, na história da nossa vida, estarmos atentos a pessoas que precisam da libertação que há em Cristo Jesus. São pessoas que às vezes estão presas nas obras do inferno, ou são pessoas que estão presas no mundo da escuridão e que precisam do toque da igreja para serem libertas, para enxergarem. Mas para libertarmos quem está na escuridão, nós precisamos ter visão. Só pode libertar um cego aquele que o enxerga. A igreja sempre trilha o caminho da evangelização. Isso precisa ficar gravado em nós. Nós somos sementeiras ambulantes. Aonde formos, temos que lançar semente. E como é que você evangeliza? Você evangeliza com a sua vida, você evangeliza com as suas palavras, você evangeliza com a sua forma de responder ao mundo, de responder às pessoas, de se comportar. O seu comportamento é um instrumento de evangelização. A luz que está em ti é um instrumento de evangelização. Você evangeliza convidando, você evangeliza se aproximando, você evangeliza oferecendo. Foi-se a época em que andávamos com um folheto no bolso, né? E que sempre que tínhamos uma oportunidade, oferecíamos alguma coisa para alguém. Todo cristão deveria andar com uma Bíblia no bolso para oferecer a alguém. A igreja sempre caminha o caminho das revelações. Eu não sei em que aspecto você foi abençoado nesta mensagem, mas para mim ela falou muito ao meu coração. Cristo se revela no caminho. Será que eu tenho tempo para parar em meio ao caminho para conhecer Jesus? Eu fico imaginando aqueles dois homens andando e parando no meio do caminho, enquanto as crianças lá na frente, vamos para o destino, vamos, mas eles estão interessados um no outro. Precisamos aprender a nos interessarmos mais uns pelos outros. Precisamos. Porque Cristo é revelado no caminho, porque os corações são revelados no caminho, porque as esterilidades são reveladas no caminho.
Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Todos nós estamos indo para um destino. Todos nós. Como é que você está indo? A 200 por hora? Na velocidade da luz? Desmaiado, dormindo, carregado? Como você está indo? Preste atenção. Há muitos endemoniados na história. Há muitos cegos pelo caminho. Há muito terreno para receber a semente. Há muita coisa para ser revelada. Eu não quero passar pelo caminho na velocidade da luz. Eu não quero. Eu me lembro que quando eu era criança, e aqui eu quero terminar, a minha mãe, ela trabalhava na biblioteca municipal, mas ela precisava nos deixar. Meu pai era um policial militar e trabalhava todos os dias, e a minha mãe comigo, eu, minha irmã, pequeno, criança de colo, precisava nos deixar na casa da minha avó. A casa da minha avó ficava na Quincas Vieira. E a nossa casa lá embaixo. E a minha mãe saía com a gente antes de ir para o trabalho e nos levava a pé. A pé. E eu me lembro, eu era uma criança, não sei se tinha 5 ou 6 anos ou 7, mas eu me lembro de passando por aquelas ruas, o cheiro que tinha em alguns lugares, os barulhos que tinha em alguns lugares. Tinha uma empresa, um escritório que tinha uns barulhos de ar-condicionado, de coisa. Eu me lembro, aquilo está na minha cabeça ainda. Tinha papel carbono jogado assim, o cheiro daquele papel carbono me lembrava o caminho. Durante muito tempo, de vez em quando ainda eu faço isso. Eu gosto de caminhar pela Quincas Vieira a pé. Eu gosto de ir a pé. Subir aquela rua a pé. E eu passo por lugares onde meu pai comprava pão, eu comprava algumas coisas naquela venda. Era uma venda que depois era uma padaria, não sei o que era. E eu gosto de ver aquele lugar. Porque cada vez que eu ando por aquele caminho, as lembranças afloram na minha mente. E o meu coração parece que volta no espaço e no tempo, num tempo que não volta mais. Hoje em dia acho que a gente está difícil de guardar caminhos no coração. A gente passa tão rápido pela vida. Tão rápido que a vida nem nos faz história e nem nós fazemos história na vida. Mas eu convido vocês a descer do carro. Eu convido vocês a descer do carro. Eu convido vocês a andar a pé pela estrada da vida. Eu convido vocês a perceber as libertações necessárias, a evangelização necessária, a perceber a revelação que está sendo dada, seja do teu coração, seja do coração de outros, seja do teu Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, estamos aqui esta noite e pedimos a Deus a direção do teu Espírito Santo na nossa vida. Ajuda-nos a não correr pelo caminho, ajuda-nos a parar pelo caminho. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o trajeto sempre com muita calma, olhando, percebendo e entendendo. Quantos endemoniados tem pelo caminho, quantos cegos pelo caminho, quantos feridos pelo caminho, quantos, Senhor, o quanto do Senhor pode se aprender no caminho.
Revela a nós, a Ti, Senhor. Revela o nosso coração, as nossas realidades mais íntimas, revela a nossa história de vida. Porque o Senhor quer libertar, o Senhor quer curar, o Senhor quer salvar, o Senhor quer se revelar a nós. Ajuda-nos a conhecer-te, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma música com alegria em nosso